esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui comigo na Igreja São Pedro, em Santana do Piauí, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, espero que você já seja inscrito no nosso canal, que você sempre dê aquele joinha para sempre fortalecer. E esse joinha é importante porque às vezes nem só ser inscrito significa que quando a missa vai começar, o YouTube vai enviar para você. Essa semana alguém me procurava: Padre, cadê a missa de domingo? Quero mandar para uma pessoa e não tá, a missa não foi transmitida. Aí eu disse: foi, vá lá. E eu mostrei para ela. Mas é porque não chegou me avisando da missa. Eu disse: você toda vez você dá aquele joinha? Ah, não dou não. Eu disse: por isso, às vezes o YouTube não é como antes da pandemia, que tinha menos canais. Hoje tem muito canal, muita coisa, eles não dão conta. Então, dê sempre aquele joinha para que os vídeos da missa cheguem até você. Vejam, meus irmãos, depois do batismo do Senhor, vai começar uma verdadeira missão na nossa liturgia, na nossa ação pastoral. É o nosso começo de ano. Jesus foi batizado. Agora a sua missão vai começar. João Batista vai se retirando de cena para que ele, Jesus, inicie agora a sua missão profética, a sua missão salvadora e missionária junto às pessoas. Nós temos praticamente 2 textos profundamente vocacionais: o chamado de Samuel, na primeira leitura, e Jesus também chamando os discípulos, formando a comunidade apostólica. É interessante observar alguns detalhes nessas 2 cenas. Primeiro, a gente vê que Samuel ainda é criança. Ele foi deixado lá no templo, na casa de Eli, para ser cuidado, ser ensinado a ser um sacerdote de Deus, um homem de Deus. Ele foi praticamente um milagre, porque a mãe era estéril, não conseguia engravidar. Ela fez uma promessa que, se conseguisse ter um filho, iria deixá-lo na casa de Deus. Imagine, ter um único filho, e ela fez a promessa e cumpriu. Deixou o filho na casa de Deus para ele cuidar. É interessante observar que é 3 vezes o chamado, né? Quando a gente vê a questão do 3, do 7, são numerais que indicam perfeição. Então quer dizer, Deus não cansa de nos chamar, não cansou de chamar
o pequeno Samuel, que sempre acordava com aquela voz: Samuel, Samuel. Deus chama cada um de nós, a João, a Pedro, a Maria. Cada um de nós é chamado por Deus. Por isso que é preciso pedir discernimento para escutar o chamado de Deus. O mundo tenta sufocar a gente para não escutar. E às vezes não dá aquela preguiça de seguir Jesus. Você sempre escuta Jesus na sua oração, o chamado de Deus, te chamando para algo mais na comunidade, a fazer parte dos homens do terço, e ser homem do terço mesmo. Vestir a camiseta por fora, como alguns estão vestidos, mas também por dentro, gente. Voltar a rezar o terço, vir para a comunidade, participar. Essa semana nós tivemos algumas formações com a Pastoral do Dízimo. Na semana passada aqui, no Atalho, em São José, eu me lembro de Marinei dizendo que era para vestir a camiseta do dízimo por fora, mas também por dentro. Nós vestimos o dízimo para valer? Será que o dízimo que eu coloco diante do altar é um dízimo de quem foi chamado por Deus? Ou será que às vezes eu tenho minhas desculpas para eu sempre colocar diante do altar minhas sobras, meus restos, minhas migalhas? O que sobrar é o que eu coloco no meu envelope. Irmãos e irmãs, e esse menino, assim como os 2 discípulos, é interessante, eles seguem a autoridade a quem eles estavam seguindo. Mesmo ouvindo a voz, o pequeno Samuel corre para Eli: o Senhor me chamou. Não, volta para dormir. O Senhor me chamou. Não, volta a dormir. Até que finalmente ele compreende, como homem de Deus, que é o próprio Deus que está chamando o pequeno Samuel. Olha, se você ouvir de novo o chamado, você vai dizer: aqui estou, né? Ouvir o chamado, se colocar na prontidão. E ele obedece, porque o pequeno Samuel, ele vai crescendo naquele costume do povo de Deus, de ouvir a autoridade, obedecer. Os próprios discípulos de João, quando estavam com ele, quando escrito: eis o Cordeiro, praticamente é a partir daí que eles vão seguir Jesus. Mas antes ficaram com João, enquanto puderam, seguindo a autoridade de João. Depois é que eles vão para a autoridade de Jesus. É interessante esse princípio da autoridade, que muitas vezes nós não falamos muito na nossa igreja. A gente fala mais da autoridade na nossa igreja enquanto serviço. Por exemplo, a estola que o padre usa, ela indica o serviço do padre à comunidade. Não é um poder de mandar, mas um poder de servir. O próprio Papa Francisco, quando escreve, ele diz assim: servo servorum Dei, quer dizer, servo dos servos de Deus. E às vezes, por conta disso, às vezes a gente não valoriza muito nossas autoridades da nossa própria igreja, gente. Você veja a diferença entre nossa igreja e outras. Você dificilmente vê um irmão de uma igreja evangélica, é muito raro você vê um discípulo lá, um fiel lá, falando mal do seu pastor, do seu líder. Pelo contrário, às vezes até quando acontecem certas coisas, eles fazem questão de abafar, né? Não falam mal. Porque na Bíblia tem aquele ensinamento, tanto do Salmo 105, do primeiro livro das Crônicas, eu não me lembro o capítulo agora, que fala da autoridade, né? Que não tocar no ungido de Deus. Aquele que foi ungido não pode ser tocado. O questão do respeito para com a liderança, né? Às vezes as pessoas: pá, está o fulano falando do Senhor. Eu deixo para lá. Porque se for tiver certo, Deus sabe. Mas também se for por maldade, alguma coisa, é Deus quem toma o partido do ungido de Deus. Deus é quem dá. Eu nunca esqueci. Lá em Tainópolis, quando eu morei, ao lado da casa paroquial, tem Dona Neném Peixoto. E um dia conversando com ela, tomando um cafezinho, ela dizia assim, começamos a conversar e ela falou disso. E o marido dela era evangélico. E um dia ela contou para mim que tinha uma mulher metendo a lenha no padre, naquele tempo nem morava padre em Tainópolis, metendo a lenha no padre, falando mal do bispo. E aí Dona Neném disse que o marido dela chegou, tomou o café dele, chegou para perto da mulher e disse: Dona Fulana, a senhora é amiga, venha quando a senhora quiser.
Mas se for para estar tocando nos ungidos de Deus, a porta de entrada é a serventia da casa, pode ir embora. Venha na hora que a senhora quiser, mas se for para atrair a maldição para dentro do meu teto, eu não quero a senhora aqui não. Interessante, de outra igreja e defendendo o bispo, o padre, coisa que nós muitas vezes deveríamos fazer na nossa igreja. A gente sabe que a autoridade na igreja é para servir, mas como nós precisamos cuidar uns dos outros mais sermos mais unidos nas pastorais, nos grupos, e ver se nós não precisamos também crescer como Samuel, como os 2 discípulos aqui, nessa experiência da autoridade da igreja também como autoridade. Não precisa ser exagerado como em outras igrejas, que acham que seus guias são perfeitos demais, mas também, quantas vezes nas calçadas da vida, nas cozinhas, às vezes fala até coisa que nem sabe, né? Depois lembrar, gente, como eu estava começando a dizer, todos são chamados. Você, para os dias de hoje, é chamado igual Samuel foi chamado. Hoje você vê o chamado de Pedro e o de André um pouco diferente. Não é como descreve Marcos, né? Estava lá, Jesus viu eles pescando e estavam lançando as redes, né? Enquanto João e Tiago estavam consertando, André e Pedro estavam pescando. Foi diferente o chamado. É interessante a maneira como os 2 vão atrás de Jesus. Jesus se vira e pergunta: o que é que eles estão procurando? É a primeira frase de Jesus aqui nesse texto bíblico de João. E aí eles chamam de Rabi, que quer dizer mestre. Lá em Marcos, a primeira frase dos discípulos é: todos estão te procurando. A procura por Jesus. Porque só Ele, gente, pode dar as respostas que nós precisamos. Ele é o sentido, é o que preenche a nossa existência. Às vezes hoje a gente corre atrás de tantas coisas para nos saciar, para, matar aqueles vazios dentro de nós. Tanta coisa que a gente procura e bastava Jesus na nossa vida. E aí a gente encontra Ele, principalmente aqui, por exemplo, na missa, na Eucaristia. Será que eu me dou conta que a cada vez que eu venho para a missa, que esta hóstia que o padre eleva sobre o altar, eu creio verdadeiramente que ali está a presença de Jesus? Quantas vezes eu preciso matar, às vezes, minhas angústias nas bebidas da vida? Quantas vezes eu preciso matar minha ansiedade num cigarro? Quantos hoje vivem matando suas angústias nas drogas, na prostituição, em comprar, achar que a felicidade está em ter as coisas? E a gente vai compreendendo, nada disso pode nos dar o que Jesus nos dá, gente. Ele, acreditar que quando eu estou na missa, Ele está diante de mim. Esse homem tão grande que andou curando tantas pessoas, Ele está aqui me esperando para curar minhas angústias, curar as minhas feridas, os meus machucados, as dores que eu tenho por dentro. Aquele Jesus que caminhou no passado, a gente não pode olhar para a cada missa, os textos bíblicos, e ficar achando um Jesus que curou lá atrás. Não, Ele continua hoje. Ele passou naquele tempo e passará também na minha vida. Crer realmente e seguir Jesus. Ele precisa que hoje a gente também se deixe guiar, que sejamos como Samuel, colocar-se pronto: estou aqui, Senhor, envia-me, pronto, quero ouvir tua palavra, o que é que o Senhor tem para mim, qual é a missão. Ser uma pessoa disposta, doa a quem doer. E veja, quando ele entra na vida da pessoa, ele quer mudar a pessoa para melhor. O Simão não vai ser mais o Simão, ele vai ser o Cefas, quer dizer, ele vai ser Pedro, o Pedro nosso, desse São Pedro que está no altar. O Pedro que é uma pedra, que é uma rocha, às vezes uma pedra que afunda nos seus problemas, como ele começou a afundar naquele dia no mar. Nós também às vezes afundamos diante das nossas preocupações, dos nossos problemas, mas também ele é uma pedra, uma rocha,
que mesmo diante de tantas dificuldades, enquanto outros deram no pé, ele aí se manteve fiel ao seu mestre. Mesmo às vezes quando afundou na negação, mas depois ele volta atrás. Ele confirma a sua autoridade à frente de sua igreja. Que ele é realmente essa pedra, como nós hoje. Nunca na face da terra, nós cristãos precisamos ser tão parecidos como Pedro, no sentido de sermos rochas, de sermos pedras, como nos dias de hoje. Principalmente quando essa pandemia nos deixou distantes uns dos outros. Quando ficamos com medo de um abraço, com medo da presença do outro. Quando, inclusive, às vezes ficamos doentes em nossa mente. Hoje precisamos ser rochas, aqui na mente, no coração, no corpo físico, mas também no nosso espírito, para seguirmos adiante e não pararmos jamais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio.